Olá, meus queridos e minhas queridas professores e professoras. Vamos a mais um vídeo? Ou melhor, 3 vídeos curtinhos que eu vou chamar de a trilogia do golpe de 1964. O primeiro, quando tudo começou. O segundo, a panaceia política de 1930 a 1945. E terceiro, o dia que não pode ser esquecido. Brasil nunca mais. É um título do livro de Dom Evaristo Arnes. Penso que este livro é um título que deveria estar presente nas escolas brasileiras, sendo estudado nas aulas de história, para que a juventude atual venha a ter a clareza do que realmente é uma ditadura militar e o que foi a ditadura militar iniciada em 1964, o que ela representou para o povo brasileiro, principalmente o povo pobre, trabalhador, o povo preto e fundamentalmente os povos indígenas desse nosso grande país. Claro, existem outras tantas obras que eu vou citar ao final dessa trilogia que podem e devem ser vistas, assistidas e estudadas. Bom, tudo isso é para falar dessa data histórica, 31 de março de 1964, e hoje, em 2024, se completam 60 anos do golpe militar que deu origem à terrível ditadura vivida por esse país. Eu digo, a mais terrível ditadura. Ainda existem pessoas que se posicionam contra a realização de manifestações que venham lembrar e esclarecer a população o que o regime militar, que é lembrado nessa data, não deve mais se repetir no Brasil. Portanto, ditadura nunca mais. Mas o golpe de 1964, gente, não é um fato isolado na história do Brasil. Primeiro, é preciso lembrar que essa terra foi invadida por povos europeus, holandeses, franceses, espanhóis e portugueses. Esses últimos tidos como os descobridores da terra prometida e donos de tudo que aqui encontraram. Pensem, eles destruíram nossas florestas, escravizaram, mataram e dizimaram povos originários dessa nossa terra. Não satisfeitos, atravessaram o oceano, foram à África, capturaram e trouxeram para o Brasil os povos africanos escravizados e o fizeram por mais de 3 séculos. Além, claro, de destruir as matas, arrancaram e roubaram das nossas terras as riquezas minerais, ouro e pedras preciosas e tudo que encontravam, deixando um rastro de destruição e sangue. Muito sangue dos povos indígenas e dos povos africanos, ambos escravizados até a morte nos garimpos de Minas Gerais e dos garimpos da Chapada Diamantina, na Bahia. Quem passa na Chapada Diamantina hoje pode até se banhar nas águas escuras dos rios e cachoeiras, ainda tingidas pelo sangue de corpos indígenas e corpos negros esfolados até a morte. Mas a tradição do Brasil em ser historicamente uma nação constituída politicamente de golpe civil-militar se inicia mesmo com a queda da monarquia. Não que eu queira defender a monarquia, longe disso.
é a tal famosa Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro. Fato histórico que só foi possível com a aliança do Exército, diga-se, a elite das Forças Armadas, ou seja, o alto comando militar, com os proprietários de terras, que eram os verdadeiros mandatários desse país e donos do Congresso Nacional. Senadores, deputados, eram na sua maioria filhos de senhores de terras, grandes latifundiários, quadro que não é muito diferente ainda hoje. Temos a bancada do agronegócio, entre outras tantas bancadas dominantes. Só não temos a bancada de trabalhadores, especificamente bancada de professores. Os latifundiários e escravocratas, e não se pode esquecer disso, ficaram todos contra a monarquia porque não eram favoráveis à abolição da escravatura. Suas riquezas e poder eram calculadas pela extensão de terras que possuíam e pela quantidade de corpos negros que dominavam e mantinham presos nas senzalas de suas terras. Há quem diga até que existiam fazendas apropriadas para produzir corpos negros para serem vendidos e escravizados em outras fazendas. Tudo se pode esperar dessa gente perversa, do passado e do presente. Podemos destacar ainda alguns pontos que contribuíram para a materialização do golpe de 15 de novembro de 1889, a famosa Proclamação da República. Primeiro, podemos destacar as péssimas condições de trabalho e os baixos soldos e a falta de participação na política por parte dos militares, e isso inflamou e aumentou consideravelmente a insatisfação entre eles, que já vinha desde a Guerra do Paraguai. Há também os políticos que defendiam o regime republicano, acreditando que a monarquia reprimia as liberdades do povo. Tem lá um fundo de verdade. Mas, diga-se povo, elite, porque negros, indígenas e as mulheres não tinham participação na política e muito menos na gestão do Estado. A Igreja Católica ainda sofria com a ideia do Estado laico e aumentou assim a fila de oposicionistas ao governo de Dom Pedro II. Há também a disputa de poder pelos partidos políticos, os famosos liberais versus os conservadores, se opondo a muitas posições tradicionais da monarquia e também a proposta de um regime republicano que era tido como o salvador da pátria. E isso já vinha sendo manifestado em diferentes revoltas, entre elas a Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Outra questão importante que nasce nesse período é a famosa liberdade de imprensa, que passou a criticar severamente o imperador e a família real. Não posso esquecer a corrente política, ideológica, filosófica, positivista, daí o lema da nossa bandeira: ordem e progresso. E por último, tão importante quanto todas as outras que aconteceram, a abolição da escravatura. Os grandes latifundiários se posicionaram radicalmente contra o imperador e até patrocinaram mesmo a deposição do rei e, consequentemente, o exílio da família real. Enfim,
Existiram outros fatores, é bem verdade. O território nacional fervilhava de revoltas e de insatisfações. Quero destacar que os dois primeiros presidentes do Brasil republicano foram militares. Aquele que efetivamente liderou o golpe, Manuel Deodoro da Fonseca, e o seu vice, Floriano Vieira Peixoto. O período que esses dois homens governaram o país ficou conhecido como a República das Espadas. É importante destacar que a república instaurada aconteceu sem a participação da população. A população nem sabia o que estava acontecendo. A república apenas aconteceu para atender aos interesses particulares da elite econômica dominante na época. Enfim, a Primeira República, conhecida como República Velha, foi uma fase que se estendeu de 1989 a 1930, findando com a chamada Revolução de 1930. Durante esse período, tivemos 13 presidentes, quase todos eleitos indiretamente. O 14º presidente, Júlio Prestes, eleito em 1930, não chegou a tomar posse. Estava em curso um tal movimento revolucionário golpista, liderado pelo então Getúlio Vargas. Nesse caso, assumiu temporariamente a presidência da República uma junta militar. Mas a era Vargas é outra conversa e vamos tratar no outro vídeo. A panaceia de 1930 a 1945. Não deixe de assistir.